Quero também agradecer a Deus por nós estarmos aqui nesta noite, para ministrar a palavra do Senhor. Também quero agradecer ao pastor Danilo, pelo convite que nos foi dado, e o nosso pastor Azoni. Amém? Deus abençoe. Queria compartilhar com os irmãos um livro maravilhoso que se encontra no Novo Testamento, o livro de Hebreus, um livro que, para os estudiosos, é um livro difícil de compreensão, Para nós, então, que somos leigos, para nós, então, irmãos, mas o Espírito Santo, ele nos traz a revelação, nos traz a inspiração, Como nós dependemos dele, estamos aqui para ouvir a sua voz, Amém, irmãos? Amém. Livro de Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 12. 4, a partir do verso 12, nós vamos ler até o verso de número 16, são apenas 4 versículos, Tem a NA, acho que é a revista atualizada. Isso, acho que é melhor. Pode ser essa versão é melhor. Eu gosto dessa versão. É a versão do pastor, Vamos acompanhar o pastor, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a que temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém, irmãos? Esse livro de Hebreus, ele é um livro que foi escrito a um grupo de judeus que já se havia convertido ao cristianismo, já havia algum tempo. Esse grupo de judeus, eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios patrícios, pelos seus próprios irmãos judeus, que não queria que permanecesse no cristianismo, queria que eles retornassem ao cristianismo. Essa perseguição, ela começou a ficar intensa, ao ponto de um membro da família que se convertesse ao cristianismo, ele era expulso de casa. Uns começaram a perder suas casas, E aí alguns começaram a retornar ao judaísmo. E aí o escritor dos Hebreus, ele vai escrever essa carta justamente para esse grupo de cristãos, que já estava há um tempo já convertido ao cristianismo, alertando sobre o quê? Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué.
Jesus é superior a Arão, ou seja, tudo que está no Velho Testamento, que são sombras, e Jesus é a luz, tudo que está no Velho Testamento, que os profetas profetizaram, se consumou tudo em Jesus Cristo. Então não havia porquê os que estão já seguros em Cristo Jesus voltar às práticas de sacrifício diante de Moisés, diante de Arão. Não havia porquê. E daí o escritor escreve aos Hebreus. Hebreus 3:7. Pode colocar na tela? Hebreus 3:7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Esta é a mensagem que o escritor escreveu para os cristãos. Olha, hoje, é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, o versículo seguinte, capítulo 3:8, não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Não endureça o coração. E aí a leitura que nós lemos hoje, não sei se os irmãos prestaram atenção, no versículo 12, 4 e 12. 4 e 12 de Hebreus. Os irmãos prestaram atenção? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só. Portanto, se ouvides a voz de Deus, não endureça o coração. Foi isso que nós olhamos no verso 7? Se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. E olha o tema que nós estamos falando. Porque a palavra de Deus é viva. Em João capítulo 6:6 diz que a palavra de Deus traz vida. E além de tudo, ela é eficaz. Eficaz de que forma? Como que foi feito todo o universo? Foi sobre a palavra de Deus. Olha a eficácia da palavra de Deus. Olha quão poderoso é esta palavra. Tudo se formou diante da palavra de Deus. Olha quão poder tem a palavra do nosso Deus. E o autor, ele escreve dizendo aos cristãos que haviam se convertido, para não negligenciar, para não desprezar, e sim ter atenção sobre a palavra de Deus, sobre os ensinos de Deus, porque ela tem poder de transformar, ela tem poder de libertar, ela tem poder de curar. É sobretudo sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus, a Bíblia própria diz, ela fala para nós: erramos por não conhecer o quê? Erramos por não conhecer a palavra, nem o poder. Põe lá, Mateus 27 e 28. Só para a gente entender melhor. Mateus 27 e 28. 29. Desculpa. Desculpa, 22, 29, errei. Olha lá. Jesus respondeu. Olha quem respondeu. O erro de vocês está no fato de não as escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando nós conhecemos, irmãos,
as Escrituras, que é a palavra de Deus, e o seu poder, irmãos, nós submetemos a sua palavra. Nós nos colocamos como servos fiéis a Jesus. Versículo de número 14. 4:14 de Hebreus. 4:14. E aí o escritor começa dizendo: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Deixa aí, Paulo, se for possível deixar. Olha, irmãos, tendo, pois, através da palavra de Deus, nós temos Jesus como Filho de Deus. Quando nós temos Jesus como Filho de Deus, nós entendemos que Ele deixou o seu trono lá na glória. Ele deixou o seu trono lá na glória, se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Ele viveu como nós. Ou seja, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu dor. Todas as nossas aflições e necessidade, Jesus sofreu. Ele deixou seu trono e veio habitar entre nós. E aí eu pergunto para os irmãos: por que sacerdote? Ele está dizendo assim: tendo Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. E o que é ser sacerdote? O que é a função de um sacerdote? Vamos ver lá, capítulo 5 de Hebreus, o verso 1 do 1 ao 3. Vamos ler, vamos entender por que ele é sumo sacerdote. Cada sumo sacerdote sendo escolhido dentre os homens. Olha só, o sacerdote, ele é escolhido dentre os homens, como foi Arão. Lembra de Arão? Arão estava lá em Israel e Deus escolheu ele para ser sacerdote, né? E ele estava onde? Dentro do povo de Israel, e constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons e sacrifícios pelos pecados. Para os irmãos entenderem, ele foi colocado como mediador entre os homens e Deus. Aqui está Deus e aqui está Arão, e aqui estão nós homens. Esse cargo aqui de mediador para quê? Para que os pecados do povo fossem perdoados, tinha que oferecer sacrifício, né? Tinha que levar até Arão. Arão, por sua vez, oferecia sacrifício a Deus, para que o povo pudesse falar com Deus. Então Arão é mediador entre Deus e o povo. Põe o 2 e o 3. Ele é capaz de compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Verso 3. Por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Além de Arão ter que oferecer sacrifício pelo povo, para que o povo fosse ouvido por Deus, ele também, Arão, tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era também pecador. Ele também, que uma vez por ano, ele tinha que entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus, e ele tinha que se oferecer sacrifício para entrar na presença de Deus. E onde ficava a arca, tinha um véu que separava o lugar santíssimo do santo. Então, a função do sacerdote, o que é? É ser mediador diante de Deus e dos homens. E aí vem Jesus, se tornando sumo sacerdote,
não da linhagem de Arão, porque a linhagem de Arão era pecadora, né? Não era assim ou não? Ele não tinha que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados? Então ele é pecador. Jesus habitou entre nós, viveu-se entre nós, mas ele não tinha pecado. Então, para ser sacerdote na linhagem de Deus, tinha que ser sem pecado. Então ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um rei de Salém, que é o rei de justiça e de paz. Jesus é levantado sobre a ordem de Melquisedeque como sacerdote. E aí, por que ele se torna o grande sumo sacerdote? Não tinha um véu que Arão tinha que entrar para entrar no lugar santíssimo? Não tinha um véu? Olha o que diz o texto, capítulo 4 e verso 14. Olha o que diz o texto: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou aonde, irmãos? Os céus. Está no plural, está vendo ali? Ó? Adentrou os céus. Diz os estudiosos que existem 3 céus. Isso quer dizer o quê? O céu é como se fosse o véu. Jesus rasgou esse véu. Ele rasgou esse véu e assentou, verso de número 15. Porque temos um sumo sacerdote que não possa comparecer nossa fraqueza. Pelo contrário, ele está atentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, né? Achegamos, portanto, confiadamente. O verso 16. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças para ajudas em tempo oportuno. Ou seja, quando Jesus rasgou o véu, irmãos, ele ultrapassou estes céus, ele sentou à destra de Deus, lá no seu trono. Lembra que o rei de Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, ele tinha as duas funções. E Jesus é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso ele se torna o quê? Grande sumo sacerdote. Arão não consegue chegar até Deus, Jesus consegue chegar até Deus. E ele é sacerdote para sempre, não vai ter substituto. Arão tinha substituto, Arão morreu, não morreu? Então houve outra sucessão. Jesus é sacerdote eterno, por isso ele é considerado o grande sumo sacerdote. Entendemos a primeira parte? O que é sacerdote? Agora nós vamos entender por que o sacerdote. Vamos entender? Verso do número 15. Verso do número 15. Por que não temos um sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas? Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança, mas sem pecado. Vamos ver lá, Isaías. Isaías 53, 3. Isaías 53, 3. 3 e 7. Do 3 ao 7. Jesus, ele viveu sobre a terra. Ele se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós, mas olha só o que aconteceu com ele. Ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores. Olha só, homem de dores. Esse foi o nosso Jesus, e que sabe o que é padecer. É comum que quem os homens esconde o rosto. Era desprezado, e deles não fizemos caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso número 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas,
cada um que se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, este foi o nosso Jesus. Ele tem experiência em sofrimento melhor do que cada um de nós aqui. Pode ter certeza. Qualquer um de nós aí que está com sofrimento que parece que é impossível sair, impossível de se resolver, não se compara ao sofrimento que Jesus passou. Homem de dores, foi humilhado, desprezado, rejeitado, ninguém achava beleza nele, aonde chegava ele era desprezado. Então, quando nós temos alguma aflição sobre nossa vida, ele conhece, ele sabe tudo, ele viveu na pele. E ele está sentado junto ao trono de Deus. Pode pôr lá para mim aí, Paulo. Hebreus 10, 12. Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Deixa aí, Paulo. Ele está sentado aonde? À direita de Deus. Olha, irmãos, Jesus está sentado à direita de Deus. Ele sofreu aqui na terra. Sofreu. Amém, irmãos? Foi desprezado, foi humilhado. Os irmãos conhecem aquela trajetória da cruz do Calvário? Lá, para subir para a crucificação. Os irmãos conhecem? Já assistiram algum filme dele? Tem até um filme do Mel Gibson aí que é bem famoso, né? Viu quanto Jesus sofreu? Isso ali foi o final da vida dele. Este Jesus, que teve todo esse sofrimento, ele está sentado no trono à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. E quando você está passando por alguma circunstância de sofrimento, de angústia, de dor, quando você clama a Ele, Ele sabe. Ele passou por as mesmas circunstâncias. E o que acontece? O verso 15 de Hebreus 4:15. Olha lá, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ou seja, ele se compadece, ele tem misericórdia de cada um de nós que somos seus filhos, que quando está passando por alguma dor, nós clamamos a Ele, Ele está junto ao Pai, e Ele clama ao Pai: ajuda, Pai, porque eu já passei por isso e eu sei como que é. E o Pai prontamente responde ao seu filho. Por isso a necessidade de nós entendermos a palavra de Deus e o seu poder. No verso de número Hebreus 10, 12, volta lá. 10, 12. Além de ele se compadecer, olha só, Jesus, porém, tem oferecido para sempre um único sacrifício. Além de ele compadecer de nós, ele morreu em nosso lugar. Ele se ofereceu como sacrifício vivo. Era nós que era para estar pendurado naquela cruz do Calvário. E ele tomou o nosso lugar. Olha quanto é o amor de Deus para comigo e para você. Olha quanto Deus nos ama. Ele tomou o nosso lugar. Ele passou, ele foi moído, irmão. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ao ponto de ele morrer na cruz do Calvário para salvar a sua vida. É isso que o autor quer passar para nós hoje, através do Espírito Santo de Deus, para nós não desprezar a palavra de Deus, em hipótese alguma. É hoje que o Senhor está falando conosco. Entendemos aí os benefícios que o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, traz para nós. Agora vamos entender o chamado que cada um tem para nós,
de Deus para nossas vidas. Verso do número 16. 4,16, desculpa. 4,16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graças para ajudas em momento oportuno. Segura, Paulo, aí, por favor. Cheguemos com confiança ao trono da graça. O trono da graça, irmãos, ele é de verdade, de justiça e de juízo, né? O nosso Deus, ele é tão poderoso, o nosso Deus é tão grandioso, que ele não tem parcialidade nenhuma com o pecado, né? Ele é o trono dele é de verdade, justiça e juízo, né? E interessante que quando nós vemos essa grandeza de Deus, nós sentimos medo, né? Sentimos medo de se aproximar, porque Deus é santo. Sim ou não, irmãos? Deus é santo? Quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, o que aconteceu com eles? Quando Deus apareceu lá no jardim do Éden, o que aconteceu com eles? Se esconderam, não foi? Porque Deus é santo. Olha só como que é a grandeza de Deus. Quando Moisés desceu lá do Monte Sinai, o que aconteceu com o monte? O que aconteceu com o monte? O monte fumegava, raios, trovões, né? Quando Moisés desce, ninguém conseguia olhar para a face de Moisés, de tanto brilho que existia sobre o rosto de Moisés. Essa é a santidade do nosso Deus. Porém, o nosso Deus, ele é misericordioso, e ele nos concede graça, irmãos. Essa graça é que nós devemos entender como verdadeiros cristãos. Essa graça nos põe diretamente ao trono da graça, diretamente ao trono de Deus, diretamente em contato com Deus, através da graça, através da fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos em Jesus como Filho de Deus, como o autor está dizendo aqui, crendo que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente Jesus nos coloca em contato direto com o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Quando nós nos colocamos a nossa confiança na fé em Jesus, que a confiança é fé em Jesus, quando nós confiamos em Jesus, tudo que pedimos a Jesus, Ele está ouvindo, é imediato, irmão, é agora. Se nós clamarmos agora a Jesus, Ele nos ouve lá no trono dEle. Se você orar agora e pedir ao Senhor, não existe mais o mediador. Nós estamos em contato direto ao trono de Deus. Olha lá, portanto, aproximemos-nos do trono da graça, com confiança, com fé. A fim de quê, irmãos? A fim de quê? De recebermos o quê? Misericórdia. Misericórdia, irmãos, é o que nós estamos tendo nessa noite. Jesus nos chamou. Nós estávamos sujos, Ele nos limpou. Nós estávamos condenados, Ele nos libertou. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. E hoje, através do Espírito Santo de Deus, nós estamos recebendo a graça, a palavra dEle. Olha quão bondoso é o nosso Deus. Nós que éramos filhos da ira, nós desobedecemos a Deus. Nós deveríamos estar pendurados lá na cruz do Calvário, mas Ele nos deu graça, irmãos. E é hoje essa graça que chega para mim e para você. É hoje. E devemos nos apegarmos com confiança. Chegamos com confiança, com convicção, para alcançarmos salvação e resposta em tempo oportuno. Olha lá, graças para ajudar em momento oportuno. Quem não quer ser protegido, irmão? Quem não quer ser guardado? Hein? Quem não quer, no momento de dificuldade, ter alguém que possa ajudar? Quem não quer ter isso?
Quem não quer ter uma vida melhor? Você quer ter uma vida melhor? Jesus tem uma vida melhor para você. E não é aqui, é lá junto ao trono da graça, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia. Mas é hoje que a graça chega para você. É hoje. É hoje que Jesus está à porta. É hoje que Jesus está estendendo as suas mãos. O que você quer, meu filho? Pede que eu vou te colocar diretamente com meu Pai. E Ele vai te fazer todas as coisas que você precisa. Vamos ir lá? João capítulo 14. João capítulo 14. João capítulo 14, versos 23 e 24. Jesus respondeu, olha só, quem está falando aí, moço? Jesus. Se alguém me ama, vai guardar o quê? E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso número 24. Quem não me ama, o que acontece? E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, irmãos? Se você ama Jesus, se você ama Deus, você dá valor à palavra de Deus, você guarda, você se dedica a ouvir os ensinamentos de Deus. Quem não ama, irmãos, despreza a palavra de Deus. E quem despreza a palavra de Deus está sujeito a sofrer grandes consequências. Grandes consequências. Amém? Mas nós somos do que guardamos a palavra do nosso Deus. Somos. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Quero chamar aqui os músicos, passar a direção para o nosso pastor Oswaldir, que Deus assim possa o abençoar. Amém?